há aqui vários temas que são diferentes e eu vou tentar ir a cada um deles à vez, porque me parece que são questões distintas e que às vezes se misturam todas e se misturarem todas não temos claridade. Mas, primeiro que tudo, vamos contar a história, não é? Portanto, o que é que está em causa? O que está em causa é assim. Primeiro, Miguel Milhões, ou Miguel Milhão, assim, não é milhões, é milhão. Ele terá milhões. Terá milhões, pronto. Exatamente. Miguel Milhão é um empresário do norte do país que, enfim, tem uma história de vida muito particular e é uma figura muito particular. Portanto, ele criou, enfim, desde muito novo tentou ganhar dinheiro, fazer empresas, abandonou porque achou que era uma grande chatice o curso de Economia, fundou uma empresa, ele era atleta federado, percebeu que não havia suplementos alimentares para desportistas, criou uma empresa de suplementos e hoje em dia tem um pequeno império, não vou dizer, enfim, suplementos alimentares para desportistas, roupa desportiva, muitas outras coisas, portanto, as contas Flocos que eu... de aveia, coisas Sim, comuns. coisas muito variadas, a empresa já valerá, não sei qual é o valor da empresa, mas terá tido, nos últimos dados que eu encontrei, que são os dados do relatório de 2023, portanto, a empresa valerá qualquer coisa, portanto, à volta, não valerá não, a empresa tem, mas dá todos os anos de resultados positivos, dezenas de milhões de euros. Portanto, ele tem bastante dinheiro, a empresa tem crescido, já vai nos 1.600 funcionários, 1.600 trabalhadores, tem só 30% do volume de vendas é aqui em Portugal, o resto são Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Espanha. Ele está presente, por exemplo, é fornecedor de praticamente todos os clubes de futebol importantes em Portugal, mas também em Espanha, em França, em Itália, quer dizer, alguns clubes grandes, Roma, Inter, Mónaco, Valência, por aí adiante. Portanto, é uma empresa relevante e ele tem de facto muito dinheiro e o que ele acha que, e ao mesmo tempo que tem muito dinheiro, ele tem também aparentemente uma ambição, porque quando nós consultamos o perfil dele no LinkedIn, é muito curioso ver o perfil dele no LinkedIn, ele tem lá o seu perfil, aquilo que ele conta a sua vida lá no LinkedIn e começa a sua história como criança, depois começa a vender coisas na escola em que andou, em Braga, portanto CDs, roupa, depois cria uma primeira, portanto depois é contínuo na empresa do pai, o pai tem uma pequena têxtil na zona de Braga, depois diz que define-se aqui durante uma coisa que dura apenas 8 meses, 9 meses, como Chicken CEO, não sei se possa criar galinhas, depois cria uma empresa que não tem uma primeira empresa que não tem sucesso, uma coisa chamada Sabores com Saúde, faliu e depois lança-se noutras coisas e até neste momento, por exemplo, ele diz que ele já ultrapassou essa fase, já não é só Chairman, portanto era Chairman and Brand Philosopher King e Rei Filósofo. Era Chairman e Rei Filósofo, Presidente e Rei Filósofo. Bem, enfim, é um personagem, ele também faz isto porque ele ao mesmo tempo tem um podcast e há quem diga que ele quer ser uma espécie de rei dos podcasts, portanto ele faz entrevistas, conversas, pronto. Além disso, ele tornou-se notório porque ele tem ideias, uma pessoa conservadora, portanto, e particularmente ele manifesta-se muitas vezes contra quer dizer, não é contra, ele não contra as leis do aborto. Pronto, para ir direto ao assunto, ele festejou a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que nós já discutimos aqui, Roe vs. Wade, que foi revista já lá foi há bastante tempo, 2022, portanto foi um tema até de campanha eleitoral, permitiu aos democratas segurarem o Congresso na altura. Portanto, ele na altura, quando fez isso, ele tem um estilo de marketing e uma rede de vendas muito otimizada para o tempo das redes sociais, portanto 80% das vendas são feitas através de e-commerce e muito baseado também a sua promoção em redes sociais. Antes de toda a gente começar a ter influencers, ele
começou a ter influências. Embaixadores de marca. Embaixadores de marca, portanto, e começou a ter e algumas influências, algumas saíram nessa altura, mas outras continuaram, portanto ele tem, continuaram, e ele voltou, portanto já tinha feito parece que no ano passado também na final da taça um anúncio, eu isso não me recordo, não terá dado tanta polémica, deu agora polémica. O anúncio em si, o que é o anúncio? Bem, isto com uma pequena particularidade que é, ele conta, eu não consegui verificar se é verdade ou mentira, mas faz parte da história de vida dele, ele conta que nasceu, que a mãe dele tinha 19 anos quando ele nasceu, era ainda mãe solteira, depois casou-se com o pai, portanto, mas não eram casados na altura em que ele nasceu. Ele nasceu com portanto, cego de um olho, portanto, tem uma deficiência, e a mãe foi pressionada para interromper a gravidez e não interrompeu. Portanto, ele faz este vídeo com o argumento que o vídeo chama-se Obrigado Mãe, e é, na prática, a dizer, ainda bem que não fizeste a interrupção da gravidez, senão eu não existia. Portanto, se isto é verdade, se isto é fábula ou verdade, é a história que ele conta. Só estou a ver nela como tal, não tenho maneira de a verificar, nunca falei com a mãe, até tive que andar à procura de perceber se a mãe era se tinha ou não casado com o pai, casou mais tarde, portanto, e ele é de uma família que também não era propriamente pobre, portanto, como disse, o pai tem uma pequena têxtil. O primeiro dinheiro que ele teve para a empresa foi vendendo um carro por 25 mil euros, portanto não era um carrinho qualquer, era um carro, apesar de tudo, que o pai lhe tinha dado, portanto, ele vendeu o carro para ter capital para lançar a empresa, portanto, enfim, são estas as características. O vídeo em si é um vídeo que podemos considerar de gosto duvidoso, não é de gosto duvidoso, também não é chocante, não choca, na minha perspectiva é que ele não choca ninguém, não é? Portanto, podemos gostar mais, gostar menos, que ele basicamente o que é? Mostra uma senhora que está preparada para fazer um aborto cirúrgico, digamos, não é um aborto de medicamento, por medicamentos, como há muitos, e depois é criada assim, uma encenação em que ela arrepende-se antes disso e aparece no fim com a criança, e há vários momentos que inflaram muitos ânimos, porque aparecem os médicos, quer dizer, um pessoal de saúde com luvas ensanguentadas, há um momento em que é deitado para o lixo um saco de coisa, e portanto há aqui uma efabulação onde não se sabe se, quer dizer, digamos, nós sabemos que em Portugal a maior parte das interrupções de gravidezes não são cirúrgicas, são feitas através de medicamentos, o que não quer dizer que sejam mais seguras ou mais higiênicas, digamos, é sempre um processo com lado traumático, sobre isso não deve existir dúvidas, e aquilo é uma dramatização de um ato que tem um lado dramático, indiscutivelmente, e quem quer que tenha passado por essa experiência sabe que tem um lado traumático. Ponto. Ora bem, este é o ponto dele. O que é que isto suscitou? Suscitou reações do ponto de vista, portanto, isto foi proposto a vários órgãos de comunicação social, houve uns que aceitaram, outros que recusaram, na sua absoluta legitimidade, não há aqui nada, na minha perspectiva, a discutir, quer dizer, não há porque uma parte diz que deviam ter recusado todos, aquilo por simplesmente não devia ter passado em órgão de comunicação social nenhum. E houve alguns órgãos de comunicação social que não viram nenhum problema naquela mensagem e, quer dizer, não viram nenhum problema, não é terem que concordar com ela ou subscreverem, não têm que subscrever a publicidade que passa, que é pública, por exemplo, que passa aqui, é divulgada pelo Observador, não tem que subscrevê-la. Posso achar que há publicidade de mau gosto, bom gosto, optar, olha, isso não, isso sim, mas outra coisa é tudo acordo, não tem que ser isso. Não tem que dizer que um automóvel é melhor que outro, por exemplo. Ora bem, isto foi contestado do ponto de vista político, do próprio direito dele a fazer isto, a ter estas opiniões, e do ponto de vista também legal. Portanto, quem contesta isto entende, e vou rapidamente citar aqui, entende que foram violadas várias leis, foi violado o Código de Publicidade, foi violada a lei de televisão e foi violada a lei de igualdade de género. Isto é a argumentação legal. Eu devo dizer que, apesar disto já estar a ser analisado pela entidade reguladora da comunicação social, não creio que aquilo tenha violado qualquer lei. Mas eu não sou jurista.
Agora, sei como é que as leis são interpretadas. Portanto, o que é dito? Violou o Código da Publicidade porque esse código proíbe conteúdos discriminatórios ou ofensivos, nomeadamente contra a dignidade das mulheres. Portanto, é preciso provar que ter um vídeo crítico da interrupção da gravidez vai contra a dignidade da mulher. E já lá vamos a esse ponto, porque isso é uma opinião. É uma opinião. Portanto, há pessoas que acham o contrário. Acham que o próprio ato de interromper a gravidez é que vai contra a dignidade da mulher, e eu, na minha perspectiva, eu acho que as duas têm legitimidade. São duas posições com legitimidade e não temos que achar que uma é menor que a outra. Posso concordar com uma e não concordar com outra, mas, que é o meu caso. Mas não quer dizer que eu diminua a outra. Depois, o outro ponto que ela é de televisão... Desculpa só interromper, a questão é se caberá dentro de um espaço publicitário. Sim, mas a questão é... para não caber, essa tem liberdade. que ser... Para não caber, quer dizer, a questão é a seguinte, aquilo é... quando eu faço, por exemplo, quando eu faço uma campanha para... Vamos usar aqui um termo, uma campanha ambiental... para promover um tema ambiental, ou para promover um tema de saúde, ou para promover um tema de alimentação. Vamos supor que eu faço uma campanha para promover o vegetarianismo. Vamos supor. Quer dizer, não sei se há alguma, mas pode haver. A maior parte das pessoas não é vegetariana nem quer ser. E até acha que isso pode limitar, criar problemas, enfim, é um tema de discussão científica sobre essa matéria, sobre isso. Portanto, devo proibir uma publicidade ao vegetarianismo? É um tema de opinião. É um tema de opinião. Isto é um tema de opinião. O que é proibido é propaganda partidária. Isso é proibido. Isso não se pode fazer. Mas também não é isso que é dito. Ele não está a apoiar nenhum partido, nem a agenda de nenhum partido em concreto, não é? Ele quer dizer aquela campanha. Depois temos a lei de televisão, que diz que se deve respeitar direitos fundamentais e não promover discursos de ódio ou discriminação. Quer dizer, isso pressupõe que eu acho que quem se opõe ao direito à interrupção da gravidez é uma pessoa que promove o ódio. E já vamos a esse ponto, porque quando eu chego a este ponto, eu estou a dizer que só permite uma posição, que é a posição dos que defendem a despenalização. Eu sei que é defendido pela maioria dos portugueses de acordo com o referendo, mas não é um tema unânime, de unanimidade no país. Até basta pensar que nesse referendo houve mais de 40% dos portugueses que votaram pelo não. Portanto, eu de repente estou a dizer que 40% dos portugueses, enfim, não sei se a votação hoje seria igual, não interessa para o caso, mas seja lá como for, 40% dos portugueses seriam pessoas que promovem o discurso de ódio só porque têm uma opinião diferente da minha. E eu acho que este é um ponto central do debate. Mas quem se opõe ao não, quem é pelo não ao aborto, no fundo acaba por impor a sua vontade a quem é pela despenalização do aborto, ou não? É porque o direito ao aborto não impõe necessariamente, não obriga necessariamente ao aborto. Exatamente. A despenalização, isso é uma questão diferente, que é direito ou... O que é direito? Não é? Qual é a qualificação que damos de direito? Portanto, porque, enfim, depois há também a lei de igualdade de género, mas a argumentação é a mesma. Porque a questão que se coloca aqui, e é uma questão de fundo, é saber assim, o que é que está em causa? E eu vou citar aqui algumas frases que li publicadas e, portanto, tem a ver com isso. Portanto, porque uma das questões que torna este debate difícil é que temos duas posições quase inamovíveis. Uma que diz que há o direito ao aborto porque a mulher tem direito ao seu corpo, e outra que diz há o direito à vida porque há ali uma vida e, portanto, esse direito sobrepõe-se ao direito ao corpo. Essas são as duas posições. Eu estou a simplificar, mas é isto que está em causa. Portanto, e por isso é que inclusivamente quando se discutiu o referendo, houve muitas pessoas que disseram não se pode fazer um referendo porque os direitos não se referendam. Mas agora, qual dos direitos? O direito à vida ou o direito ao aborto? Portanto, porque são dois direitos. Não há dúvida e a questão é, há quem diga que a legitimidade para defender o direito à vida não é legítima. E há quem diga também, do outro lado, que os outros são assassinos. Pronto.
assassino de crianças não nascidas. Pronto. Há as duas posições que, conforme vamos andando para posições mais extremadas, se extremam. A questão é saber o que é que nós, por um lado, votámos em 2007, quer dizer, aliás, votámos duas vezes, votámos primeiro em 1998 e depois em 2007. Em 98 o não venceu por uma margem pequena, em 97 o sim à despenalização venceu, não me quero enganar no número, tenho aqui o número exato, venceu por 57,9, salvo erro. Pronto. Temos, de facto, situações diferentes. Ora bem, este debate é importante porque, por exemplo, nas reações, portanto, 59,25 é o dado exato. Nestas reações, o que é que temos? Eu vou ler aqui uma frase que, na minha perspectiva, é uma das frases, eu vou ler 2 ou 3 frases que sintetizam em parte a posição, podia depois também ler as do outro lado contrário, mas não são elas neste momento estão na moda de cima, são estas que suscitaram o debate, que é esta, por exemplo. A ideia isto é em torno da ideia de que o meu corpo, minha escolha, e esta é uma espécie de hashtag das redes sociais. My body, my choice. My body, my choice, meu corpo, minha escolha. E em nome disto, diz o seguinte, é gravíssimo, eu estou a citar, que um homem sem útero, já esta frase me faz um pouco espécie, se ache no direito de julgar qualquer mulher que o faça um aborto. É gravíssimo que os milhões do milhão possam comprar canais de televisão, influenciar cabeças fraquinhas. Há aqui muita coisa aqui dentro. Portanto, homem sem útero. O que é um homem sem útero? Porque é que está aqui o sem útero? Porque é que os homens não podem dar opiniões? Isso será um assunto só de mulheres. Alguém que tem a capacidade, tem dinheiro, pode ou não usar esse dinheiro, como outros usam outros instrumentos, para promover as suas opiniões. E, finalmente, esta parte que a mim me faz particular comichão, que é, há coisas que não posso dizer porque há cabeças fraquinhas. Nesse caso é melhor não termos democracia. Porque sei lá que se há cabeças fraquinhas há e haverá sempre. Quer dizer, há pessoas... quer dizer, a gente pode achar, isto pressupõe que os que não têm a minha opinião têm cabeças fraquinhas. É o que está pressuposto nesta frase. Isto justificou não dar o voto às mulheres na Primeira República, justificou a ditadura do Estado Novo, porque havia sempre aquela ideia que há cabeças fraquinhas e influenciáveis, portanto, e que não se pode fazer. Portanto, outra frase de outra autora, que diz assim, não são os milhões de milhão que decidirão o que vou fazer com o meu corpo. Sempre esta ideia. Ou o que tu vais fazer com o teu corpo, o que nós vamos fazer com o nosso corpo, ou decidir o que faço com a minha vida. O direito à autodeterminação do corpo da mulher era, até agora, um dado adquirido. Mas a julgar pelas beatas a saírem de vela em banda do túmulo, teremos de ir ao fundo de nós puxar pelas bruxas que o lume não queimou. A linguagem, enfim, a linguagem é esta. E depois há muitas coisas parecidas com esta, considerando que tudo isto isto não é neutro, não é inofensivo, é uma guerra cultural, setores ultraconservadores reabrem a discussão em torno do direito à IVG, uma conquista que nunca perdoaram às mulheres, apresenta a maternidade como uma obrigação moral universal. Bem, ora bem, aqui temos, e eu deixo-me agora ir para o último ponto, que eu acho que é aquele que é um ponto que me parece relevante. Isto, claro, que são opiniões, todas elas podem existir, há opiniões sinal contrário. Uma das coisas que eu sempre achei curioso é que, por exemplo, naquilo que é a relação destas mesmas pessoas com muitas destas pessoas, ou pessoas das mesmas áreas com o Papa Francisco, eles nunca falavam da posição do Papa Francisco sobre este tema, que é exatamente a mesma do milhão, porventura até com linguagem mais forte, mas isso é um tema. Quer dizer, pronto, é a doutrina da Igreja Católica, posso concordar ou não concordar, posso obedecer ou não obedecer, mas é a doutrina e posso compreendê-la bem. Bem, e aqui entramos noutra questão, que é uma questão, vamos lá ver, este tema está agora outra vez, neste momento está outra vez no debate, mas este tema reentrou no debate nas últimas campanhas eleitorais e nas últimas sessões legislativas por via dos partidos mais à esquerda que querem alterar a lei do aborto.
Portanto, eles acham, a lei de interrupção da gravidez, querem sobretudo alterar os prazos e alterar as condições e, inclusivamente, não sei qual deles, quer colocar esse direito constitucionalizá-lo na Constituição. E já como a França como fez a França. Portanto, aquilo que me parece sobre essa matéria é o seguinte, quer dizer, eu não posso achar que quem defende esta posição tem direito a constitucionalizar ou propor a constitucionalização, tem direito a rever as leis. Uma lei que foi feita por referendo, será que o mesmo, quer dizer, tudo isto levanta muitos problemas. Eu acho que estas pessoas acham que têm direito a fazer isso, mas as outras não têm direito a pronunciar-se. Que é no fundo o que elas estão a dizer. Os outros são homens sem útero, querem influenciar cabeças fraquinhas, são ultraconservadores, são isto e aquilo e aquilo outro, e não podem falar do assunto. Ora, isto é uma coisa que eu não acho razoável. Portanto, não acho de maneira nenhuma razoável isto. Há, aliás, um texto publicado esta segunda-feira aqui no Observador pela Patrícia Fernandes, que inscreve exatamente esta campanha naquilo que tem sido a cultura de cancelamento. Há opiniões que não se podem exprimir, porque as opiniões ofendem. Isto está dito em alguns destes textos que eu, enfim, não citei tudo. Ofendem, violam dignidades. Portanto, a mesma lógica, estou a violar a dignidade da mulher porque estou a levantar este tema. Bem, o que nos leva à outra questão, que é se eu devo ou não tratar isto como uma espécie de direito universal, que é o que passaria a ser no momento em que entrasse na Constituição. Eu costumo sempre colocar a seguinte questão, que é uma questão que... Isto é um tema muito complicado, até muito complicado. E as pessoas eu sempre achei muito complexo reduzi-lo unicamente à questão de saber, à questão do corpo, ou à questão da vida, ou à questão de forma abstrata, digamos assim. Porque há aqui um equilíbrio entre coisas diferentes. E quando eu constitucionalizo, eu crio, quando eu torno aquilo num direito universal, que é o reflexo de estar consagrado numa Constituição, para mim, resultam disso logo dois problemas. Pelo menos dois problemas. Um problema é, direito à interrupção da gravidez até que semana? Até que semana? A 10ª, a 12ª, a 16ª, com exceções para os casos de malformação, para exceções para os casos de violação, para exceções... Não, isto, uma Constituição não regula essas coisas. Mas e isto era um problema do Roe vs. Wade, que era, na prática, o Roe vs. Wade foi uma forma que os Estados Unidos têm uma situação muito particular, que não conseguem legislar muitas vezes no Congresso. E não só não conseguem legislar, como a tradição é que algumas coisas são decididas nos Estados. E, portanto, a forma como às vezes isso é torneado é legislar via Supremo Tribunal. Só que o Supremo Tribunal pronuncia sobre a constitucionalidade das leis. E, portanto, na prática, o que ele fez naquela sentença, que é mais conhecida, mas houve mais sentenças relativamente à interrupção da gravidez, foi considerar que o direito à interrupção da gravidez era um direito constitucional. O que isso fez foi que, em alguns Estados, fosse possível interromper a gravidez até ao nascimento. Até ao nascimento, literalmente. Não estou a exagerar. Ainda hoje acontece em alguns sítios. E podem ser Estados republicanos. Ao contrário do que as pessoas pensam, não tem a ver necessariamente com essa dicotomia. Isto é a consequência lógica de eu considerar que é um direito. Se eu considero que é um direito, não é? E que o direito supremo é o direito do corpo. Mas pode ser consagrado como direito de acordo com a lei em vigor. Estou a utilizar uma expressão jurídica. Mas há um problema muito sério. Há um problema muito sério. A partir do momento em que é constitucionalizado, e isso também estava, aliás, em algumas intervenções que aconteceram na Assembleia da República aqui em Portugal, penso que era o livro só que falava da constitucionalização, mas de facto o PS levou o assunto ao Parlamento porque considerava que o prazo era curto, considerando que as mulheres, com um argumento extraordinário, que é considerando que as mulheres não conseguem saber exatamente assim cedo, se estão ou não grávidas, portanto, sendo que a maior parte das interrupções de gravidez em Portugal são realizadas, felizmente, até à 7ª semana. O que é de facto muito, muito positivo, porque são efetuadas cedo, mas o PS considera que, portanto, que as mulheres devem estar a ficar mais estúpidas, certamente, e portanto não conseguem perceber se estão grávidas assim cedo, e portanto seja alargar o prazo. Mas há aqui o problema de base, não é a estupidez das mulheres, é que a objeção de consciência... Sim, mas esse era o segundo tema que tem a ver com a Constituição. Uma questão é o prazo,
quer dizer, porque depois assim, se eu digo que a vida portanto, que há um direito à interrupção que sobrepõe o direito à vida, eu tenho... Quando é que eu asseguro, a partir do momento em que eu considero que o direito à vida sobrepõe ao direito... Quer dizer, e portanto tenho que pôr ali uma semana, na Constituição, pelo menos. E a semana, na própria lei, a semana varia conforme as circunstâncias da interrupção. Mas mesmo que se contorne a questão da semana, há o problema da objeção de consciência. A objeção de consciência é um direito que está consagrado constitucionalmente. E... aliás, a Alexandra Leitão tinha vindo já a chamar a atenção para isso, que pretendem limitar o direito à objeção de consciência. A objeção de consciência é um médico que considera que está a interromper uma vida, um médico ou enfermeiro que considera que está a interromper uma vida, e nós podemos... Esse tema é um tema de controvérsia absoluta, se a vida começa no momento da concepção ou se começa no momento do nascimento. Mas é um direito que lhes assiste. E, portanto, a partir do momento que eu considero que há um outro direito que se pode sobrepor a esse, posso limitar ou acabar mesmo com o direito à objeção de consciência. Sendo que este é um debate que anda por aí. Portanto, não é... Portanto, a Constituição levanta pelo menos estes dois problemas e, eventualmente, outros problemas, ou melhor, levanta outros problemas que eu não estou aqui a referir. Entre outros, o facto disto deixar de poder ser discutido. Porque, em princípio, ou melhor, eu posso sempre discutir a Constituição, mas a partir do momento em que constitucionalizo, considero inconstitucionais todas as opiniões contrárias. O que não deixa de ser... Quer dizer, eu posso considerar inconstitucionais, porque eu posso invocar a Constituição para a defesa das liberdades fundamentais, para a defesa dos direitos fundamentais. Invocar a Constituição para calar um debate é uma coisa que me parece menos livre, mais pesada, menos justificável. Até porque, e vou acabar por aqui porque já não estou a demorar muito tempo, mas queria só chamar a atenção do seguinte: é aquilo, digamos, eu enfim, pronunciei-me nos dois referendos, em ambos pelo sim, para não ficar em dúvidas sobre essa matéria. Pelo sim, despenalização do aborto. Boa parte, mas com consciência que havia aqui dilemas morais, que não é apenas uma questão de achar que consciência disso, e escrevi sobre isso. Tenho textos publicados sobre isso, como é que, na minha perspectiva, o tema do direito moral se devia abordar, que é um tema muito discutido noutros países. Quer dizer, há livros, até um deles traduzido para português, sobre a ética nestas questões, em que há pessoas a defender que não se pode nunca e outros que a defender, mas a defender com argumentos éticos, que deve ser até ao nascimento. Mas tu... Isto nos Estados Unidos, os argumentos vão sempre até ao fim. Mas tu imputas ao cidadão a decisão dele próprio resolver esses dilemas morais. É uma escolha. Claro que é uma escolha do cidadão. Em alguns casos pode ser uma escolha... Do indivíduo. Pode ser uma escolha, sim, do indivíduo. A gente depois pode considerar se é exclusivamente, quer dizer, no limite é da mulher, mas há intervenção. A mulher nunca é isolada, pode haver uma intervenção num médico, porque há uma malformação, a mulher não sabe, por exemplo, nessas situações, pode haver, quer dizer, muitas vezes há uma relação, quer dizer, porque aquilo não nasceu de nada, e essa relação pode também ser relevante e importante. Portanto, há muitos fatores aqui, mas a questão que me parece também muito, muito importante, e sobre isso, infelizmente, não consegui encontrar informação, é o seguinte: nós temos, quer dizer, este tema coloca-se porque há um lado vamos lá ver, o tema da interrupção da gravidez está presente no debate público há séculos. Pronto, não nasceu ontem. Era um tema com uma relevância muito grande quando não havia outros métodos eficazes de prevenção das gravidezes. Pronto. Coisa que se alterou substancialmente a partir da década de 60. Com a pílula, basicamente com a pílula, que transformou toda esta realidade. E a presença, digamos, os números relativos às interrupções das gravidezes caíram a partir dessa altura. Apesar de esse ser clandestino e os números não serem fiáveis, a percepção que existe é essa. A partir do momento que há a legalização das interrupções em Portugal, nós começamos com números na casa dos 20 mil interrupções legais, portanto, controladas por ano, e estamos agora entre os 13 e os 15 mil, varia um bocadinho de ano para ano, mas nesses números, portanto, diminuiu. Mas não sabemos hoje, podemos considerar que de alguma forma isso até pode ser proporcional ao número de nascimentos, não tem que ser, até podia ser o contrário, não é?
menos nascimentos, mais interrupções. Não é isso que está a acontecer, há uma diminuição. O que é normal, porque há mais instrução, há mais informação, as pessoas sabem mais como é que se precaver de uma gravidez indesejada, sabem essas coisas todas, ou deviam saber essas coisas todas. O que é que nós não conhecemos? Não conhecemos até que ponto duas coisas. Primeiro, a naturalidade das mulheres que interrompem a gravidez. Nós sabemos que nos partos, nós já temos um compartimento entre um quinto e um quarto dos partos das crianças que nascem em Portugal são filhos de mães estrangeiras. Portanto, não temos nenhuma informação sobre isso, sendo que isto não é um detalhe, porque isto pode ter a ver com, como em princípio, penso eu, a interrupção da gravidez é traumática, portanto, é indesejável, mesmo para quem a defende. Nós devíamos encontrar formas de haver o mínimo possível, e se encontrar formas de haver o mínimo possível, e de repente temos esse problema em setores da população fragilizados, marginalizados, não instruídos, isso poderia justificar políticas públicas. O outro tema que também pode ser relevante, de vez em quando fala-se disso, aborda-se isso, que é por repetição, não é? Casos de mulheres que fazem várias vezes isso, e até que ponto é que há ou não há uma intervenção depois dos próprios serviços públicos a dizer, cuidado lá, que isto não é como beber um copo de água, não é? Pronto. Há aqui dados que não se fala, de vez em quando fala-se outras coisas, que é o número dos objetores de consciência, que em algumas circunstâncias eu compreendo que possam ser problemáticos. De repente, há zonas grandes do país onde não há acesso a esta, digamos, à prestação deste serviço. Mas também não há acesso a partos. Mas também não há acesso a partos. Em alguns casos há, em outros casos não há. Depende um bocadinho, não é? Quer dizer, acesso a partos, digamos, a zona... Depende do parto. Mas os caso partos... dos Açores é sempre mais referido, que as pessoas têm-se de deslocar a outra ilha. Mas também se deslocam frequentemente a outra ilha, por exemplo, se tiverem mais de 35 anos para ter um parto, não é? Porque já não... Há muitas situações, há várias coisas que se debatem aqui, mas pronto, isso são outros debates. Agora, voltando ao ponto inicial, e muito sinteticamente, o Miguel Milhão concorda ou não eu com tudo, e há coisas no estilo dele que eu discordo absolutamente, não gosto, ou não é discordo, não gosto, esteticamente desagrada-me, agora, independentemente disso, acho que Miguel Milhão tem direito, ponto 1, a ter as suas opiniões, ponto 2, a fazer o que ele entender para promover as suas opiniões, coisa que todos nós procuramos fazer, às vezes é só abrir uma conta no Instagram ou no TikTok. Fazemos isso sem pagar nada, ele tem dinheiro, paga e consegue mais alcance. Pronto. E depois, creio que isto é um tema que, a ser discutido, tem que ser permitido que todos estejam presentes. E não é dizer, tu estás excluído porque as tuas opiniões violam os meus direitos. E é isso que eu não quero fazer, não quero que aconteça, porque pode acontecer de um momento para o outro exatamente o contrário. Isto vai acabar porque tu és um assassino. E eu esse também não alinho. Portanto, temos de ter consciência destas situações e por isso, apesar da polémica já estar a esmorecer um pouco, vale a pena falar dela.